Shalom, pessoal, bom dia, graça e paz, a paz do Senhor Jesus, que você tenha um sábado muito abençoado. Eu quero pedir perdão a você já de antemão, eu estou falando assim um pouco rouco, né, vamos dizer assim, uma rouquidão, porque eu estou em isolamento devido a alguns sintomas que eu apresentei essa semana aí do Covid, mas foram tão leves, mesmo assim eu resolvi ir ao hospital e a doutora resolveu então colocar-me em isolamento e tomando todo aquele coquetel de remédios que eu estou tomando. Graças a Deus não estou sentindo absolutamente nada, senti um dia só, nem sei se é Covid na verdade, espero em Deus que não seja e se for também que passe logo isso em nome do Senhor Jesus. Então por isso que a minha voz está um pouco rouca, ok? Porque realmente atingiu um pouco minha garganta no início da semana, até porque a gente vem na agitação falando tanta coisa, conversando com tanta gente, né, e essas coisas acontecem. Então eu quero pedir perdão a vocês e que orem por nós aí, orem pela nossa família. Mas em nome de Jesus isso vai passar. Bom, queridos, nós estamos em mais um Café Pastoral e hoje, para mim, um café pastoral muito especial. Hoje e de amanhã, desse sábado e deste domingo. Por quê? Nós estamos falando sobre um tema chamado consequências de coisas mal resolvidas. Estamos usando o texto de Josué capítulo 7, a partir do versículo 1, porque antes de Josué 7 houve um momento muito especial na vida do povo de Deus. Josué comanda então o exército do Senhor contra Jericó. E Deus dá todas as orientações ao povo através de Josué para vencerem Jericó. E eles venceram. Eles continuam a sua jornada e encontram uma cidade chamada Ai. E aí Josué então fez a mesma coisa que enviou espias a Jericó, ele envia espias também para conhecer a cidade de Ai. Os espias voltam e dizem, a cidade é frágil, tranquilo, 2.000, 3.000 homens vão derrotar essa cidade tranquilamente. E Josué, ok, vamos enviar 3.000 homens. E eles foram, atacaram a cidade de Ai, e a Bíblia diz que voltaram envergonhados, 36 homens morreram, e todo o povo ficou desanimado, Josué ficou extremamente desanimado. E ele foi perguntar ao Senhor, agora ele foi perguntar ao Senhor, Senhor, o que aconteceu? O que aconteceu com a gente? O que está acontecendo? E Deus revela o pecado que havia no meio do povo, através de Acã, que havia escondido alguns objetos na sua tenda, que Deus havia dito para não guardar aqueles objetos. Bom, aí você poderia pensar, Acã é o culpado de tudo isso. Certamente Acã ele foi julgado e foi condenado por aquilo que ele realmente desobedeceu ao Senhor. Mas há uma coisa que a gente percebe, eu falei ontem, eu quero reforçar isso. A posição de Josué, o líder Josué, foi, ele viu aquela vitória tão extraordinária, debaixo da direção de Deus em Jericó, quando ele olhou para Ai, ele achou que é café pequeno. Não preciso de ouvir, eu não preciso perguntar ao Senhor, Senhor, o que eu faço? Porque se Josué tivesse feito o que fez lá em relação a Jericó, ouvir a voz de Deus para tomar uma decisão, certamente Deus iria chamar a sua atenção, a atenção do povo a respeito do pecado que havia sido cometido e haveria certamente julgamento, eles atacariam Ai e derrotariam Ai facilmente. Com certeza isso aconteceria. Mas foi um líder que, apesar de ser um grande líder, ele foi realmente um grande líder, mas nunca nenhum grande líder será perfeito. Tirando Jesus sobre a terra, querido, ninguém será perfeito. Nem eu, nem você, nem o seu pastor, ninguém, nenhum líder da sua congregação, ninguém será perfeito a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que colocou os pés nessa terra. Então eu quero dizer a você que nós podemos ter consequências de coisas mal resolvidas se nós não nos posicionarmos de maneira muito clara a respeito do que vai acontecer amanhã, as nossas eleições municipais no Brasil inteiro. E por que eu digo que isso é muito importante? Primeiro, porque nós estamos lidando com um nível de frustração já desde a eleição passada muito grande, muito grande. Nós aqui, por exemplo, na cidade onde eu vivo, São Gonçalo, Rio de Janeiro, nós passamos por muitas frustrações de pessoas que eram evangélicas, de outros que não eram evangélicos. Então todos nós temos frustrações de todos os lados. Então nós temos milhões de justificativas para dizer eu não vou votar, não quero saber disso, isso não leva a lugar nenhum. Mas nós estamos debaixo de uma ameaça.
uma ameaça muito séria. E eu não sou dessa pessoa de ficar me envolvendo e falando muito sobre esse assunto, mas eu me sinto na obrigação de falar para você. Se você quiser ouvir, amém. Se você não quiser, amém. A gente vai continuar nosso café pastoral da mesma forma. Mas, mesmo com todas as frustrações que você e eu temos na nossa cidade, ou talvez na cidade que você viva aí, mesmo com tudo isso, nada disso anula os princípios que nós cremos, os princípios que nós cremos segundo a palavra de Deus. Então, fica muito claro para nós que se um partido que você está apoiando hoje, ou talvez até um amigo, porque vereador e prefeito é algo de muita proximidade nossa. Eu conheço pessoas de partidos que defendem o aborto e nós somos a favor da vida, que defendem a legalização das drogas e nós somos contra, que defendem a ideologia de gênero e nós somos contra. E aí nós ficamos contra a família, por exemplo, os princípios da família segundo a palavra de Deus. E nós ficamos, às vezes, com as pessoas que nós conhecemos que são pessoas, e a maioria delas, de bom caráter, porém estão pensando somente em coisas que vão trazer para eles alguns resultados que, na verdade, será um mal na nossa vida no futuro. Por quê? Nós não estamos pensando nas consequências das coisas mal resolvidas. Então eu, pessoalmente, o Wagner, estou muito bem resolvido quanto a isso. Tenho sim meu candidato, tenho sim meus candidatos. E aí você vai perguntar, se orou ao Senhor para te revelar isso? Não. Um deles, eu andei com ele por muitos anos. Se você quiser conhecê-lo, eu te dou as informações no privado e você investiga e você pergunta ao Senhor se você deve ou não votar nessa pessoa. Mas eu quero deixar claro aqui, porque eu fico espantado com isso e fico achando a coisa mais... Não vou dizer assim algumas palavras que possam ofender, mas como que nós podemos aceitar, depois de tantas orações, tanto clamor, depois de tantas respostas de Deus, que muitas coisas aconteceram já em nosso país, quantas condenações já aconteceram que nós nunca imaginávamos que iria acontecer, mas tem muito, pastor, ainda para resolver. Tem muito para resolver, querido, você não imagina, eu nem imagino, eu não faço ideia, parece que a política é um mundo paralelo, como eu vi essa semana, né? E nós precisamos tirar isso da nossa mente e entender que nós estamos dentro desse contexto, nossa missão maior é pregar o Evangelho de Cristo Jesus, essa é a nossa missão maior, mas como cidadãos que colocamos os pés nessa terra ainda, assim como Jesus disse, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, nós também temos compromissos com essa sociedade que nós vivemos e nós temos compromisso com o Rei, que é nosso Senhor Jesus, com os princípios que Ele nos ensinou, que são para a vida eterna e que são também para vivermos nessa terra e termos uma qualidade boa de vida. Então nós entendemos que temos que nos posicionar. Então se eu por exemplo, se tiver um amigo que está num partido que defenda legalização de drogas, ideologia de gênero, contra os princípios da família e a favor do aborto, eu certamente poderia ser um grande amigo meu. Nunca, jamais o apoiaria. Mesmo que o meu candidato não ganhe eleição, não estou preocupado com isso. Gostaria muito que ele ganhasse. Mas mesmo que ele não ganhe eleição, eu estou muito tranquilo em quem eu voto. Por isso, quando você votar, vote consciente. Vote, mas vote consciente. Você vota em quem você quiser. Eu não posso impor a você, nem querer trazer a você algum problema em relação a isso. Vote consciente, mas vote sabendo. Eu, como profeta do Senhor, como servo de Deus, não sou melhor do que você, não sou pior do que você, não sou melhor do que ninguém. Mas eu posso dizer algo a você que está no meu coração, eu precisava dizer isso a você hoje. Mesmo que você não goste de ouvir. Não anule os princípios de Deus na escolha que você vai fazer. Os princípios de Deus estão acima de tudo. Podem nos prometer tesouros nessa terra, mas os princípios de Deus jamais devem ser negociados. Quando existe uma sociedade, um grupo que se levanta contra esses princípios, estão se levantando contra o povo de Deus. Olha o que aconteceu no Chile, olha o que acontece no mundo inteiro. No mundo inteiro, só você pesquisar. Então,
Pense muito bem sobre isso, querido. Pense. Bote agora a cabeça para refletir, reflita sobre isso e pergunte ao Senhor sobre isso. Como eu disse para você, você deve votar em quem você quiser. A escolha é sua. Tenho as minhas escolhas, você tem a sua. Nós vivemos um país livre, graças a Deus. Ainda estamos um país livre. Mas cuidado com os partidos que você pode estar apoiando nesse momento. Ah, mas fazem tantas coisas, vão fazer isso, fazer aquilo. Querido, é uma questão de ideologia. Nossa guerra hoje é ideológica, é cultural. Então pense, avalie. A primeira coisa que você tem que ter em sua mente é a Bíblia, a Palavra de Deus. Essa é a nossa Constituição que está acima de qualquer outra Constituição que possa existir sobre a face da Terra. Então é isso que eu gostaria que você pensasse. Cuidado, porque nós podemos ter que administrar depois consequências de coisas mal resolvidas. Está muito claro para nós. Nós não precisamos ficar falando aqui mais sobre isso. Sabe o que eu quero? Eu quero orar com você nesse momento. Desculpe o tempo tomar isso com você. Eu quero compartilhar com você mais coisas sobre consequências de coisas mais mal resolvidas na nossa vida. Eu quero te dar direção para a gente poder tentar corrigir isso em nossa vida. Eu quero falar isso tudo para você. Mas como hoje, sábado e amanhã, domingo, é um dia muito sério e eu particularmente levo isso muito a sério. Não levava, vou dizer a você, não levava alguns anos para trás. Realmente era uma pessoa extremamente frustrada nessa questão política e não gostava, nunca gostei de me envolver com isso. Não sou envolvido nesse sentido tão mergulhado. Eu sou apoiador, sim, sou apoiador. Quando eu sei o que eu estou fazendo, sei o que eu quero e conheço, né, a pessoa, procuro conhecer. Talvez não vou conhecer, eu costumo dizer que para a gente conhecer uma pessoa, a gente tem que comer 1 quilo de sal para conhecer seu caráter. Quer conhecer o caráter de alguém, dê poder a ele. Aí você vai conhecer o caráter dessa pessoa. Mas eu quero só que você pense pouco. Por favor, pense. Reflita. Se há alguma coisa que é contra os princípios da palavra de Deus, que nós oramos, intercedemos e clamamos e choramos tanto tempo, se é contra esses princípios, querido, não é a favor da vida. Não é a favor daquilo que nós defendemos de maneira muito clara. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por nossa nação. Eu clamo, ó Deus, eu clamo por nossa nação. Nossa nação precisa da Tua direção. Perdoa-nos como igreja, porque nós pecamos contra o Senhor. Negligenciamos tudo isso por muito tempo. Deixamos a política nas mãos de pessoas que simplesmente desviaram e desviam ainda. Tanto, Senhor, tantas frustrações que nós tivemos no passado e ainda no presente. Às vezes até com muitos, Pai, que se dizem cristãos, que se dizem servos de Deus. Mas, ó Deus, eu peço ao Senhor que ilumine a mente de cada um de nós, para que possamos ter a consciência de que qualquer frustração, qualquer coisa que possa ter acontecido na cidade de cada um onde estão vivendo agora, isso não possa anular os princípios da Tua palavra que estão sobre todas as coisas. É o Senhor que está sobre tudo isso. E esses princípios são o norte para nós, porque nós defendemos esses princípios para dentro da nossa casa e defendemos esses princípios para a sociedade, para que a sociedade viva melhor, porque são os Teus princípios. Portanto, Senhor, ilumina a mente de cada um. Ó Deus, não estou aqui impondo nada a ninguém, estou aqui apenas conversando sobre esse assunto para que haja uma reflexão séria sobre tudo isso. Eu não vou entregar a minha cidade, vou lutar por isso, a pessoas, ao governo da minha cidade, as pessoas que defendem a legalização das drogas, que defendem a ideologia de gênero, que defendem o aborto porque nós somos a favor da vida, que são contra os princípios da família segundo aquilo que o Senhor nos ensinou. Senhor, eu não farei isso e teria minha consciência muito tranquila em relação a isso, mas vou continuar fazendo aquilo, ó Deus, que nós precisamos fazer como igreja, pregar o evangelho do Teu reino até que o Senhor volte. Hoje e amanhã é um dia muito sério, ó Deus, para nós. Ilumina nossa mente, eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Bom, se você não está inscrito em nosso canal pelo YouTube, faça a sua inscrição, queridão, ou querida, né? Em nome de Jesus, tenha um sábado muito abençoado. Deixa seu comentário aí,
Seu comentário pode contribuir. Se você quiser perguntar alguma coisa, pergunte. Se eu souber responder, eu vou te responder. Se eu não souber, a gente pergunta a quem sabe, né? E aí eu tenho certeza que nós vamos crescer juntos em nome de Jesus. Eu não sou dono da verdade é Jesus, ok? E também, se você está pelo Instagram, compartilhe esse vídeo se quiser. Fique muito à vontade, o Facebook, ou pelo WhatsApp, enfim. É a tua vez, querido. Faça isso. Faça se você tiver desejo de fazer, ok? Deus te abençoe, estamos juntos e mais esse Café Pastoral. Até amanhã.